O bom senso diz que não haverá aumento da taxa no mês que vem. Tony Naiman informa a Global Markets. Os dados dos Estados Unidos da semana passada foram decepcionantes, incluindo o PMI de manufatura, que se expandiu a um ritmo mais lento em janeiro se comparado a dezembro. As NFPs ficaram aquém do esperado, mas a taxa de desemprego caiu para 4,9%. Você acha que um aumento de taxas ainda esteja fora de questão em março? Nós estivemos e continuamos dependentes dos dados. Os dados de emprego têm sido consistentemente fortes. É claro, houve uma oscilação, mas os problemas estão em outras áreas da economia. É interessante, algumas pesquisas datadas sugerem que a maioria dos economistas votou para mais aperto em março. No entanto, se você analisar as taxas de probabilidade implícitas, elas caíram para 10%. E os mercados de futuros não estão precificando completamente o aperto até o começo do segundo semestre de 2017. Se julgarmos esses dados e o discurso recente do Fed, que falou sobre os pontos negativos de condições financeiras mais apertadas, o dólar mais forte, os dados mistos e o enfraquecimento da economia global, o bom senso diz que não haverá aumentos no mês que vem. Nós analisamos o discurso de Kaplan, do Fed, que falou sobre paciência, e nós achamos que ele está certo. O Banco da Inglaterra manteve as taxas inalteradas na semana passada. Mas, na sua opinião, qual é a maior preocupação de curto prazo do BOE? Obviamente, a decisão de manter as taxas não foi uma surpresa, embora o banco tenha cortado suas previsões de IPC e de PIB. E o crescimento em 2016 foi rebaixado para 2,2% em relação aos 2,5% de novembro. O banco prevê um crescimento suave dos salários e, semelhante ao Fed, as primeiras preocupações são as condições financeiras globais em deterioração. Além disso, durante o relatório de inflação trimestral, eles falaram sobre os panoramas das economias emergentes, os Estados Unidos mais fracos e, de maneira geral, a negociação no mundo todo como preocupações. Os preços baixos do petróleo são um peso para a economia canadense, mas analistas não esperam nenhum corte nas taxas de juros pelo Banco do Canadá este ano. Você acha que os preços do petróleo irão se recuperar neste ano e dar um impulso para a economia canadense? A reunião de política do Banco do Canadá foi interessante no meio do mês passado. Apesar dos rebaixamentos das previsões de crescimento, o presidente Poulos e seu time surpreenderam alguns mercados, sendo menos que dovish. O conselho falou com otimismo sobre uma reorientação da economia canadense na direção de atividades que não sejam de recursos, com a ajuda de uma demanda mais forte dos Estados Unidos, o dólar canadense mais baixo e, é claro, commodities e condições monetárias. É claro, o crescimento do Canadá relativamente fraco pode ser ajudado por uma recuperação do petróleo. O petróleo, na nossa perspectiva, nós esperamos uma recuperação a partir de níveis muito baixos, mas se os padrões passados continuarem, nós teremos provavelmente um período de estabilidade. Pequenas altas em uma faixa de aproximadamente 23 a 25 dólares para o petróleo nos próximos 12 a 18 meses. Há pouca evidência que esses preços baixos tenham até agora prejudicado significativamente a produção mundial e as políticas da OPEP, etc. Até onde sabemos, isso não pode ser indeterminado, mas no momento é como as coisas estão. Isso significa que o Canadá deve ficar mais dependente do que nunca da força da economia americana e turbulências constantes devem atingir a economia local e o dólar canadense. Por fim, que outros eventos ou anúncios impactaram os mercados financeiros na semana passada? Nós estamos mais interessados em Forex e no Forex do G10. Então a liquidação do dólar da semana passada foi muito interessante. Como conversamos anteriormente, os dados relativamente fracos dos Estados Unidos e o Dudley menos hawkish, bastante dovish na verdade, levaram a uma inversão da marcha para o dólar longo, enquanto a aversão ao risco atingiu os mercados de petróleo, ações e rendimentos. Nós sentimos que a correção do par dólar-iene a partir de quase 122, após o Banco do Japão ter surpreendido com a medida de taxas negativas,
fazendo com que os níveis caminhassem na direção de cerca de 116, está exagerado, particularmente porque Kuroda está ameaçando cortar ainda mais. Se você analisar as outras moedas principais diante do dólar, nós pensamos de forma parecida em relação ao par euro-dólar, que tem tido um forte rally na área de 1,12, pois o BCE deve afrouxar novamente em março. Se analisarmos o par libra-dólar, ele também voou na semana passada, mas com 3 pesos. As preocupações com a Brexit, o dinamismo crescente da economia britânica, incluindo problemas com a conta corrente, e o BOE cauteloso. Nós ainda vemos o dólar mais forte e o par libra-dólar mais baixo no futuro. O que eu gostaria de mencionar antes de nós terminarmos, Luiz, é que a Yellen falará 2 vezes ao público nesta semana. Então podemos ter uma grande movimentação do dólar nesta semana. Tony, muito obrigada por dividir seus insights conosco aqui na Dukascop TV. Eu sou Luiz Macaulay. Até a próxima!